Está no ar o Cuidando de Você. Muito obrigado para você que está nos assistindo pela TV ou para você que está nos assistindo pelas nossas plataformas digitais. Sempre está lá o link disponível no YouTube e também no Facebook. Eu peço para que você também compartilhe, né? Compartilhe essas entrevistas que estão aqui, que são prestação de serviço. É o objetivo da TV Rio Doce levar até você informações na área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o nosso papel, né, levar essa informação para você. E os especialistas que aqui vêm, eles têm essa gentileza de estar aqui para compartilhar essas informações. Falamos de saúde, de problemas de saúde, de doenças, mas aqui propomos principalmente prevenção, tratamento, ou seja, guia, informação para esclarecer para você diversos pontos na área da saúde. Uma linguagem bem objetiva e bem clara, para que você possa entender, cuidar de você e cuidar de quem você ama também. Inclusive, eu peço que você compartilhe sem moderação os links dos programas que você estará fazendo o bem. No programa de hoje, nós temos um assunto, um dos mais solicitados das nossas plataformas digitais e nosso WhatsApp, que é o sono. Como você tem dormido? Tem dormido bem? E como é esse bem? E como é o sono bom? Por isso, nós convidamos um especialista neste assunto, um dos maiores especialistas aqui da nossa região, que é o professor Dr. Jefferson Carlos de Faria Soares. Dr. Jefferson, neurologista, é o nosso convidado de hoje. Dr. Jefferson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Márcio, obrigado a você, obrigado a todos. Prazer a todos, os telespectadores. E ótima introdução que você fez. O sono foi muito negligenciado como um todo durante décadas e até séculos, inclusive pela medicina. Mas, graças a Deus, a gente tem tido o cuidado necessário com o sono, porque cerca de 1/3 do nosso tempo de vida a gente passa dormindo ou tentando dormir. Então, é muito importante tratar e tratar bem, levar muito a sério o sono. O sono é fundamental. E por que ele é fundamental? Qual a importância do sono para o funcionamento do nosso organismo? Ótima pergunta. O sono, nós temos que entender o sono não só como um processo passivo, que a gente dorme e perde tempo. Não, não é isso. O sono é um estado fisiológico essencial, em que realmente nós estamos em repouso, as nossas funções mentais superiores, o nosso músculo estão relaxados, a nossa vigília está relaxada, mas o sono, e como eu disse, ele é fundamental para manter o equilíbrio fisiológico nosso. O sono, ele é dividido em 2 fases, o sono não REM e o sono REM. Nós temos um ciclo, vários ciclos de sono ao longo de uma noite dormida. Então, não é só dormir, mas é navegar pelas fases do sono, mantendo essa regularidade de sono, chegando nas fases profundas do sono e diminuindo aí todas as comorbidades, as patologias que possam interferir e atrapalhar essa qualidade objetiva do sono. Muitos se pensam que o sono, a importância dele somente é para o descanso, né? Principalmente pessoas que trabalham com atividade física, né? Praticando alguma atividade que exija muito do físico e o cansaço físico. Então, se pensa muito que o sono é para descansar apenas. Mas, até dentro da sua especialidade de neurologia, né, o sono tem uma importância fundamental, né? Exatamente. Não é só o reparo muscular. Já foi provado também, documentado, que o sono é essencial para o nosso metabolismo muscular como um todo. A síntese proteica, a regeneração muscular, acontece numa fase profunda do sono não REM, o N3, que é o estágio do sono mais profundo do sono não REM. É muito importante para o descanso, o reparo muscular. Então, você falou de exercício físico. Os atletas de alta performance sabem que se não dormir, não cresce, o músculo não cresce. O músculo não hipertrofia, não descansa, não repara, não constrói músculo sem um sono adequado. Mas nós falamos do sono REM, né? REM é uma sigla em inglês, quer dizer Rapid Eye Movement, é a fase dos movimentos rápidos dos olhos. É o chamado sono paradoxal, porque apesar de estar dormindo e dormindo profundamente, a nossa atividade elétrica cerebral está a 1000 por hora. Nossa frequência cardíaca aumenta, a temperatura corporal aumenta, nosso cérebro está em intensa atividade. É a fase dos sonhos e de síntese também hormonal, principalmente vários hormônios, a testosterona é produzida no sono REM, enquanto o GH é produzido no N3, o sono não REM. Então é importante a gente entender essa fisiologia do sono.
falando até de comorbidade, de patologia, né? Todo mundo acha que não estou dormindo bem, eu estou com uma insônia, como se todos os distúrbios do sono se resumissem à insônia, essa insatisfação com a qualidade do sono. Mas nós temos que entender que nós temos diversas causas que podem atrapalhar e atrapalham muito a qualidade do sono. Às vezes a pessoa se sente cansado, indisposto no outro dia, não é por uma insônia, mas alguma coisa que esteja atrapalhando que ele consiga navegar pelas fases, chegar nas fases profundas do sono, como a apneia do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Lembra que eu falei? Que o sono é fundamental para o nosso reparo, nosso músculo relaxa. Então, as nossas vias aéreas, que é a parede da nossa via aérea, as paredes são de tecido fibromuscular. Então, elas relaxam também. E quanto mais velho a gente vai ficando, isso é natural, esse tecido fibroso, esse tecido mole, cartilaginoso, fibroso, ele vai ficando mais flácido. Então, aumenta-se a chance de a pessoa ter uma apneia obstrutiva durante o sono. É muito comum a pessoa nem se queixar de um problema do sono, porque ele fala assim, não, doutor, na hora que eu deitar, eu durmo. Eu chego até a roncar. Na hora que eu deitar, eu durmo, é porque ele é privado de um sono bom, de um sono de qualidade. Então ele está sempre sonolento, sempre cansado, indisposto, a memória não está legal, a síntese proteica, metabólica, hormonal não está legal, fica nervoso. E quem está do lado percebe um ronco excessivo, umas pausas respiratórias, alguns engasgos, são sinais importantes dessa patologia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que a gente conhece como apneia do sono. Os estudos mais recentes mostram que cerca de 1/3 dos homens acima de 40 anos tem algum grau de apneia do sono. Aí, já estamos falando muito alto. Dos motivos aí, dos inimigos do sono, né? A Muito apneia. alto. Vamos nos debruçar mais sobre a apneia e outras situações que atrapalham o nosso sono, né? Estamos falando no aspecto fisiológico, clínico, né? Mas tem outros aspectos também, inclusive esse que está aqui na minha frente, estou mexendo com ele. Mas, doutor, você abriu sua fala dizendo que cerca de 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, né? No mundo ideal. Deveria. Né? Então, a gente trazendo isso para um dia, né? Então temos aí 24 horas no dia. Então, o ideal mesmo seria 8 horas de sono? O ideal? Boa pergunta também. O ideal varia de acordo com a idade. Sim. Enquanto o recém-nascido tem que dormir praticamente o dia inteiro, e essa quantidade de sono vai diminuindo. Sim. Ao passo que uma pessoa no início da adolescência precisa dormir 9 até 10 horas de sono. E a gente não observa isso na prática. Os adolescentes que mais têm que dormir são os que menos dormem, principalmente aí devido ao mundo moderno. Uma má higiene do sono, assim a gente chama. Na hora de dormir, ligam-se as luzes, principalmente a luz branca. Isso atrapalha muito a nossa liberação normal, fisiológica, de hormônios que estimulam o sono, que é a melatonina. A gente produz a melatonina durante o dia, essa melatonina fica armazenada e à noite, no escuro, principalmente, o escuro, o silêncio, essa melatonina ela é liberada. Então chega-se à noite, ligam-se as lâmpadas, as telas, e o cérebro não libera melatonina. E as nossas crianças, adolescentes, adultos também, ficam trocando horas de sono pelo aplicativo celular, por telas e etc. E cada vez mais a gente observa que as pessoas estão privadas de sono. Estão dormindo menos do que deveriam dormir. Isso aí levando a inúmeras consequências em termos de aprendizado, memória e etc. Tem pessoas que falam, olha, não, eu durmo 5 horas na noite, é o suficiente para mim, não consigo dormir mais do que isso. Para mim está ótimo. Existem mesmo indivíduos que uma quantidade menor, você falou de idade, tudo mais, mas fisiologicamente existe isso mesmo? Pessoas que precisam de menos tempo dormindo? Exato. Tem pessoas que se sentem realmente satisfeitas com 6 horas de sono. São os dormidores curtos, enquanto pessoas que para dormir e sentir satisfeito precisam de 9, 10 horas de sono. São os dormidores longos. Mas os estudos mais recentes também demonstram que essas pessoas que dormem pouco, menos que 7 horas e meia, 8 horas de sono, comparadas com um grupo que dorme 8 horas ou mais de sono, essas pessoas que dormem
pouco, apesar de não sentirem esse sono faz falta, essas pessoas que dormem pouco têm um índice maior de doenças cardiovasculares, como pressão alta, arritmia, infarto, doenças metabólicas, como diabetes e etc. Então, realmente, nós temos que dormir, e dormir bem, para a nossa saúde, não só física, mas cerebral, mental, memória e etc. O sono é fundamental. Não podemos negligenciar o sono. Essa máxima, que eu não posso dormir, que eu estou perdendo tempo, é melhor dormir, ter um sono de qualidade, que no outro dia você vai produzir mais, vai render mais, ou seja, dormindo você vai otimizar sua produção, otimizar sua produtividade e ter uma vida mais longa e de melhor qualidade. Então, dormir, na verdade, você ganha vida e não perde tempo. Pois é. E ele falou no blog anterior, ele usou a expressão higiene do sono. Interessante esse termo, gostaria que você explicasse, né? O que seria, idealmente, a higiene do sono? Bom, a higiene do sono são os cuidados que temos que ter com o nosso, todos os fatores, todo o ambiente que envolve a nossa noite de sono. Não o sono propriamente dito, mas também já começa lá atrás, antecedendo o momento de dormir. Ter um ambiente bem saudável, no sentido assim, nada de barulho, de estresse, o mínimo de tela. Eu falo que chegou determinado momento, diminui o barulho da casa, diminui a iluminação da casa, nada de tela, volte, se quiser ler alguma coisa, volte para o bom e velho livro, tá certo? De papel. De papel, de preferência. Ah, mas eu uso o Kindle. Eu uso o Kindle, aparelho, eu uso celular. Aquela tela escura, o modo noturno, mas de preferência não, porque ali fica rolando tela, na hora que vê, passou da hora de dormir. Então, são todos os cuidados que temos que ter. Aí nós estávamos conversando aqui também, tem pessoas, naturalmente, que têm aquele sono fisiológico, que ele vai ter sono no horário comum a todos, ou seja, a todos não, a maioria das pessoas que tem um sono, uma sonolência fisiológica aí entre 10 da noite e vai até umas 7 da manhã, 8 da manhã, está aí a maioria das pessoas nessa faixa. Mas nós temos aquelas pessoas que têm um atraso, ela vai começar a ter sono de madrugada e, consequentemente, vai querer acordar mais tarde também. Não é que essa pessoa tem uma insônia ou tem um distúrbio do sono propriamente dito. Não, se puder deixar essa pessoa dormir de 1 até as 9 da manhã, ela vai dormir super bem. Ela só tem um atraso. E tem aquelas pessoas, comum até em pessoas idosas, né? Um adiantamento de fase, aquela pessoa que vai querer dormir mais cedo e vai acordar de madrugada, achando que tem insônia. Então, temos que entender que isso também são características pessoais. Enquanto que os adolescentes e adultos jovens, eles têm um atraso de fase, vão ter sono mais tarde. Geralmente, as pessoas idosas têm um adiantamento de fase. Mas nós temos que viver num mundo onde todos, teoricamente, temos que dormir e acordar mais ou menos juntos no mesmo horário. Então, aí entra todo-se o trabalho de terapia cognitivo-comportamental, trabalho psicológico se precisar, a nossa higiene do sono e, caso, se necessário, até medicamentos-alvo para tratar essa insônia. Nós temos hoje vários medicamentos, né, que o médico, o especialista vai individualizar para cada pessoa, cada perfil da pessoa, se ela tem realmente a necessidade, se qual tipo de insônia que ela tem, e aí vai passar uma medicação para manter uma noite de sono adequada. Doutor, então vamos agora debruçar sobre o que pode atrapalhar esse sono de qualidade, né? O senhor falou sobre a apneia, que é um deles, que é importante, é uma das causas principais. Falou sobre a questão ambiental, né? Sobre hoje nós vivemos um mundo iluminado, acelerado e barulhento, né? A nossa sociedade. Isso atrapalha o sono. Né? E há algumas outras causas físicas ou clínicas que podem levar ao prejuízo de um sono de qualidade? Sim, boa pergunta também. Eu brinco também com meus pacientes, né, que no passado as pessoas ficavam ali, meia luz, conversando, conversando, jogando conversa fora, conversando. Daqui a pouco já todo mundo com sono, era bênção pai, bênção mãe, cada um já procurava o caminho e já ia dormir naturalmente. Né? Ninguém tinha problemas de sono antes desse mundo moderno hoje em dia.
Hoje cada um tem a sua tela, o seu mundo, e o mundo hoje está muito acelerado. As crianças, adolescentes, até os adultos, estão sendo hiperestimulados. E chega à noite é a mesma coisa, o cérebro está hiperestimulado. E o nosso sono é um processo passivo, nós temos que nos entregar para o sono. E esse processo é feito de uma forma em que nós temos que estar completamente ali relaxados para esse momento. Acontece que muitas vezes, nesse mundo moderno, isso não se faz com qualidade. Não tem sido feito. E as pessoas estão sendo cada vez privados de sono, dormindo menos do que deveria. Então, o cuidado que nós temos que ter, você falou dessa higiene do sono, temos que ter cuidados com essa higiene do sono. Aí perguntou também sobre a apneia do sono. Bom, voltando lá atrás, a insônia, você tem aquela insônia episódica, aquela pessoa que não tem insônia, mas perde o sono uma vez esporádica, aqui, outra ali, e até aquela insônia crônica. Insônia crônica. Tem que ser tratada. As duas têm que ser tratadas. Já o apneico, que tem a apneia obstrutiva do sono, é um problema mecânico obstrutivo, tá certo? Não é um problema químico, não é um problema farmacológico, é um problema mecânico. As vias aéreas dele estão obstruídas para a livre passagem do ar. Então, se o ar não passa com qualidade, o ar não chega aos pulmões. Se o ar não chega aos pulmões, o oxigênio não passa para o sangue, consequentemente tem a hipóxia. E isso promove despertares frequentes à noite, essas pausas respiratórias. E essas hipóxias, essas quedas na saturação de oxigênio, deflagram picos de adrenalina, de corticoide, por isso que a pessoa tem pressão alta, pode ter diabetes e tem várias patologias associadas. Como eu disse, é um problema mecânico obstrutivo. O diagnóstico deve ser feito e o tratamento também tem que ser mecânico. Uma vez necessário, pode ser necessário um aparelho de pressão positiva, que é um CPAP, né? Continuous Positive Airway Pressure, um aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas, que essa é a função do CPAP, manter a via aérea sempre expandida para o ar poder circular livremente, tanto na inspiração como na expiração, restabelecendo o fluxo de ar e pronto, tratando a apneia do sono. Todas as vezes que o portador for dormir, liga o seu dispositivo, o seu aparelho de CPAP, e não vai ter mais a obstrução a passagem do ar, como anteriormente ao uso do CPAP. A apneia, ela tem algum público definido, algum grupo de risco, algum tipo de idade, ou algum fator que a gente pode dizer, não, este grupo ele é mais tendente a desenvolver a apneia? Também ótima pergunta, né? Não temos apenas um fator de risco isolado, tá certo? Mas a idade tem um peso muito importante, tá certo? Não sabe por que as mulheres, exatamente porque as mulheres até a menopausa são meio que protegidas em relação ao homem quanto à apneia do sono. Mas antes da menopausa, a incidência de homens é muito maior que das mulheres, mas depois da menopausa é praticamente o mesmo. Igual eu falei, os estudos demonstram que cerca de 1/3 dos homens acima de 40 anos já começam a apresentar sinais de apneia obstrutiva do sono. Mas não é só a idade, a constituição física também, né? O tamanho do pescoço, a grossura do perímetro do pescoço, queixo curto, obesidade. Eu falo com meus pacientes, a pessoa emagrece 5 quilos, por exemplo, pelo menos uns 300 gramas vieram aqui dessa região. São 300 gramas a menos, podendo ajudar a comprimir essa via aérea. Quanto mais longo é o pescoço, mais reto é esse ângulo, tudo isso é melhor para a apneia do sono. Ao passo que, quanto mais gordinho, quanto mais curto, quanto mais gordura tiver aqui, às vezes a espessura, a altura da língua, às vezes tem um palato muito baixo, entendeu? Tem várias alterações, não tem como eu elencar apenas uma. Então, a questão anatômica também dessa região aqui, anatômica é fundamental. Sim, assim, tem alguns, mas se pudesse listar alguns, eu listaria idade, obesidade, acima do peso,
circunferência cervical, né? E alguma alteração da arquitetura facial, como o queixo, às vezes um queixo muito retraído, muito curto. Isso aí são fatores de risco também importantes para a apneia do sono. Mas lembrar sempre, principalmente, não espere o apneico reclamar de problema de sono, porque na cabeça dele ele dorme super bem. É muito comum chegar pessoas, um casal, o marido fala, doutor, não sei o que eu vim fazer aqui, tanta minha mulher falar comigo, eu vim aqui, mas meu sono é perfeito. Se eu deitar aqui, eu durmo na hora. Eu não tenho problema nenhum de sono. Eu estava até roncando ali na recepção. Entende? Porque ele é privado cronicamente de um sono de qualidade. Então, ele acha que o sono dele é perfeito. Na hora que ele deitar, ele começa a dormir. Se ele dormir, começa a roncar. E é o contrário. É o contrário. Ele é privado de um sono de qualidade, ele não consegue navegar pelas fases profundas do sono. Na hora que você vai fazer a polissonografia, o que é a polissonografia? É o exame que registra o sono durante uma noite, por isso se chama polissonografia de noite inteira. Por exemplo, a porcentagem de sono profundo, de N3, que é o estágio mais profundo da fase não REM, e a porcentagem do sono REM são baixas, são bem mais baixas. O índice de apneia e hipopneia dele é alto. A dessaturação, ou seja, o oxigênio cai muito nos eventos respiratórios. Então, o organismo já priva esse paciente de um sono profundo, um sono de qualidade. Ele dorme apenas aquele sono mais superficial e todas as vezes que ele tenta entrar nos sonos profundos, dá tanta apneia que o organismo tira do sono profundo e coloca no sono superficial. Nós falamos do sono REM. O sono REM tem várias características, mas uma delas, você tem uma diminuição assim, muito grande, quase que uma atonia, uma falta de tônus da musculatura durante o sono REM. Imagina a pessoa que tem uma apneia do sono. Já está bem fechadinho a passagem do ar. Já está aquele ronco exprimido, sabe? Com dificuldade. Sim. Entrou no sono REM, fechou completamente. O tônus muscular cai praticamente a zero. E com isso, manifesta-se a apneia do sono, a queda acentuada da saturação do oxigênio. O organismo, para manter-se vivo, libera adrenalina, libera corticoides, para essa pessoa superficializar o sono e voltar a respirar. E para isso, você já disse no outro bloco, tem equipamentos como o CPAP, né, que promove esse auxílio na passagem do ar, né, tem comportamentos, né, mudança, por exemplo, a perda de peso, atividade física e outras situações que podem ajudar. Né? E casos em que há necessidade de medicação, né, que eu acho que sempre é bom evitar a medicação. Quais seriam esses casos em que é necessário mesmo o uso de medicamentos para a pessoa ter uma qualidade de sono? Perfeito. Chegou ao entendimento que a pessoa tem uma insônia mesmo, não tem evento respiratório nenhum, não precisa dissipar, mas o problema dele é insônia. Como eu disse, o medicamento é a nossa última escolha. Orienta esse paciente aos cuidados na hora de dormir, a higiene do sono, as orientações. Eu oriento os pacientes a procurarem também um psicólogo, fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Mas, como eu sou especialista, às vezes os pacientes já vêm para mim, já fizeram isso antes. Eles já passaram por outros médicos, eles querem realmente a solução definitiva. Então, a gente começa com medicamentos. Nós temos, atualmente, diversas classes de medicamentos que não são sedativos, não atrapalham a cognição, tem um mínimo de efeito colateral e esses efeitos colaterais, às vezes, a gente vai usar para o benefício do paciente, de acordo com o perfil de cada paciente. Então, é muito importante o médico que for tratar sono conhecer o medicamento, conhecer os benefícios, conhecer a meia-vida do medicamento, ou seja, por quanto tempo o medicamento age no organismo, conhecer os efeitos colaterais, as contraindicações, né, e saber utilizar cada medicamento. Nós temos pacientes que realmente têm aquela insônia chamada insônia psicofisiológica, paciente muito ansioso durante o dia, e então passa o dia inteiro ansioso, chega à noite o cérebro está muito agitado. Né? Que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, aquela mente que não para de pensar, vai dormir e a mente agitada. Então é fundamental tratar não só o sono,
Mas voltar lá atrás e começar a tratar a ansiedade desse paciente. Trata a ansiedade durante o dia. Se tiver depressão, trata a depressão, que a depressão também afeta o sono. Então é importante tratar a ansiedade, tratar a depressão, para poder se tratar o sono. Tratar, né? Então ninguém pode se conformar e dizer que, não, do jeito que eu estou me dando bem com o que eu durmo. O pouco que eu durmo me satisfaz, não tem problema. Depois do almoço eu dou uma cochilada, resolve a minha situação. Mas já foi dito aqui, o sono ele tem que ser regular, tem que obedecer todas as fases do sono durante a noite, no ambiente próprio, né, para que você tenha todos os benefícios que o sono traz à nossa saúde, ao nosso organismo como um todo. Né? E sempre, né, se for necessidade de usar a medicação, procure um especialista, um profissional. Não adianta você, vou usar o remedinho que a minha avó toma, que a minha tia toma, meu amigo toma, que vai me ajudar a dormir, porque pode ter efeitos danosos à sua saúde, né, que cada indivíduo ele é particular. Né? Nosso programa de hoje tratou sobre o sono, seus distúrbios, o ideal que é o sono, né, de mais qualidade, a chamada higiene do sono, desligue telas, diminua barulhos, diminua a luminosidade, durma tranquilo, né, que essa noite você durma bem, que amanhã você acorde bem, esteja bem, que esse é o nosso objetivo, ajudar você, cuidar de você através da informação. Quem trouxe a informação hoje foi o especialista, neurologista, especialista em sono, Dr. Jefferson Carlos. Dr. Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Também, continuando o que você falou, é importante não fazer essa automedicação. Eu recebo frequentemente no meu consultório pessoas que começaram a tomar o remédio, aquelas gotinhas que eu não vou falar o nome, e começaram com 2 gotas, 4 gotas, 6 gotas, 15 gotas, 20 gotas, e depois estão completamente viciadas. Então, por favor, não comecem com automedicações. Se forem necessários, nós temos remédios muito seguros e acompanhar de perto cada paciente para que o use com a menor dose possível, com a máxima responsabilidade possível, e na hora certa começa também uma retirada lenta e gradual. Eu agradeço, agradeço o convite mais uma vez, agradeço a presença de todos os telespectadores e me ponho à disposição caso haja alguma necessidade, alguma dúvida, algum encontro adicional. E a você, né, espero mais uma vez que você durma bem essa noite e que compartilhe essa entrevista com quem você puder, no mundo inteiro, através dos nossos links, das nossas redes sociais, porque você vai ajudar as pessoas a dormir bem. Valorize o seu sono. Até o próximo, cuidando de você.